Aí os anjos, o que foi que os anjos fizeram? Anjos na classe de potestades. Cegaram eles. Cegaram eles. Eles ficaram assim errantes. Ficaram cegos. Anjos com poderes especiais, com funções especiais. E esses anjos, não é delegado a eles poderes para se exibirem, não. Eles são anjos que são ordenados, enviados por Deus com poder para exercer aquele juízo. A Bíblia diz que fala do anjo da morte. Aquele anjo da morte, irmãos, era um anjo de Deus. Era um anjo de Deus com função de juízo. Aquele anjo ali. Não era demônio não, irmãos. A Bíblia diz que veio de Deus um anjo. Então aquele anjo era de Deus, com a função de matar. Matar. Então os anjos têm suas classes. Cuidado para não misturar, irmãos. Ah, potestade, principado, dominações, tronos. Irmãos, quando você não conhece isso aqui, existe uma salada tão tremenda, entendeu? Existe uma salada tão tremenda que o negócio é sério. Se você não saber diferenciar os anjos, né, você cai numa heresia fácil. Mas nós estamos tendo agora o privilégio de aprender sobre os anjos. E se você ouvir falar por aí sobre alguma classe desses anjos aqui, e alguém cometendo um erro assim, você já vai perceber que aquele ali está errando. Porque você está descobrindo nesta noite sobre as 8 classes de anjos que existem. Cada anjo no seu quadrado, viu, irmãos? Cada anjo no seu quadrado, viu? Então, anjos é uma coisa, arcanjo é outra função, tronos, dominações, principados e potestades. E a 7ª classe de anjos é chamado na Bíblia e revelado na Bíblia como querubins. Querubins. Quem eram os querubins? Querubim significa, a palavra querubim significa guardar. A palavra querubim significa guardar. Então, os anjos de Deus, esses anjos chamados querubins, eles têm função de guardar. Guardar o quê? Existem 2 anjos até hoje guardando o Jardim do Éden, o antigo Jardim do Éden. Vocês se lembram do Jardim do Éden? Que foi habitado nele Adão e Eva. Até hoje existem 2 anjos com espada desembainhada. Está na sua Bíblia isso. E a Bíblia chama eles de querubim. Eles são querubim porque eles estão guardando o jardim. A Bíblia diz também que Deus está acima dos querubins. Então, se ele está acima, os querubins estão debaixo do trono de Deus. E se eles estão debaixo, eles são os guardas do trono. Eles são os guardas do trono. Abra sua Bíblia. Salmo de número 80. Versículo 1. Salmo de número 80, versículo 1. Diz assim, ó: Ó pastor de Israel, dá ouvidos tu, que guias a José como a um rebanho, que te assenta entre os querubins, resplandece. Salmo 99, 1. Salmo 99, 1 diz assim: O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Então Deus está acima e está entre. Existem querubins que estão guardando o trono de Deus. Existem querubins que estão ao redor do trono de Deus, que a Bíblia chama de 4 querubins. Um com semelhança de homem, outro com semelhança de bezerro, outro com semelhança de leão e o outro com semelhança de águia. Irmãos, essas figuras
é apenas é algo simbólico, né? Que existe um animal diante do trono de Deus, um bezerro diante do trono de Deus, uma águia diante do trono de Deus. Não, irmão, isso não é literal. Isto é simbólico. Todas essas figuras representam uma verdade, representam um significado, e o significado do próprio Cristo. Eles revelam a própria encarnação, a história do próprio Cristo. Estes querubins, em outras palavras, eles resplandecem a glória de Deus e a glória de Cristo. Eles são reflexos das ações de Deus e das ações de Cristo. Então esses querubins estão diante do trono e esses querubins estão abaixo do trono, como guardas. Amém? Vamos para a oitava e última classe de anjos. É chamado de serafins. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 2. Diz assim, ó: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Olha só, é o único anjo que tem asa, é os serafins. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então estes serafins, eles têm uma função específica. Qual é a função dos serafins? De louvar a Deus. Só louvar a Deus, somente louvar a Deus. Eles têm uma tarefa exclusiva de somente adorar a Deus. Enquanto que os querubins estão debaixo do trono de Deus, os serafins estão acima do trono de Deus. E estes serafins não saem, irmãos, não saem de lá, não saem. Porque são serafins exclusivos para adorarem a glória de Deus eternamente. E eles não se cansam. E eles não param, é 24 horas, porque lá não tem 24 horas, né? Porque na eternidade não existe nem passado e nem futuro. Lá é tudo presente. Lá eles vivem um eterno presente. Nós que estamos dentro do tempo, nós contamos. E existem as horas, existem os meses, existem os minutos. Mas lá na eternidade, onde habita Deus, imagine aí, irmão. Seja espiritual agora. Nós estamos agora dentro do céu. Os céus estão sendo revelados para nós. Os anjos estão sendo revelados para nós nesta noite. Imagine Deus aqui na eternidade. Os anjos louvando a Deus. E só que louva a Deus, todos louvam, mas com uma função específica de adorar, é os serafins. Aí alguém diz assim, aí alguém que não entende isso, vai e diz assim: Deus, eu quero que o Senhor nesta noite mande teus serafins, uma à minha direita, outra à minha esquerda, uma na nave da igreja, outra lá fora. Oh, irmão, você acha que Deus vai fazer isso, irmão? Tirar os anjos, os serafins da glória dele, para atender o pedido. Os anjos estão adorando a Deus. Aí Deus aqui, imagine Deus parando, né? Deus parando. Rapaz, meu filho está pedindo um serafim. Eu vou mandar um serafim, só porque meu filho está pedindo. Irmãos, cada anjo tem sua função na eternidade. E Deus não vai permitir que nenhum querubim venha e que nenhum serafim venha. Deus não vai permitir. Para atender o pedido dele, de um servo dele. Aqui tem anjos. Mas esses anjos, a Bíblia não diz que são nem serafins e nem querubins. São anjos que são enviados para ministrar, para nos auxiliar. Peça ajuda a Deus a esses anjos, que a Bíblia não diz que são serafins e nem querubins, nem tronos, nem dominações, nem principados, nem potestades. Que são anjos que estão na terra, mas que não são serafins. Aí tem gente que pede serafim para Deus. Existe um pregador famoso que pede serafim. Não sei se você conhece. Deus não vai mandar.
Porque Deus não quebra seus princípios. Você sabe o que significa isso? Deus não quebra seus princípios. Deus não quebra a sua ordem. Deus não viola a sua ordem. Pelo contrário, Deus é um Deus de decência e ordem. Deus não é Deus de desordem. Porque senão ia virar uma bagunça. Ia virar uma bagunça. Imagine aqui um administrador de empresa. Tem muita gente para delegar funções. Ele delega funções. Você vai ser o meu gerente. Você vai ser o secretário executivo. Você vai ser meu contador. Você vai ser meu funcionário. Você vai ser meu vendedor externo. Então numa empresa tem tudo isso. Aí o dono delega alguém para resolver o problema. Quem que pode resolver o problema? O gerente ou o subgerente. Aí a pessoa vai lá. Não, eu quero conversar com o dono. Não, o dono diz que é eu que resolvo o problema, o gerente dizendo. Aí você resolve o problema com o gerente. Da mesma forma é Deus, irmãos. Deus, ele é um ser organizado. Deus não viola a sua ordem. Não, Deus, manda os serafins aí. Não, os serafins é para adorar. Senhor, manda aí os querubins. Os querubins é para guardar. O trono de Deus. O jardim do Éden. Manda dominações. Dominações está dominando uma área, uma esfera da eternidade, uma esfera espiritual. Principados, manda as potestades. Né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Existe um irmão que disse assim: irmãos, lá no céu nós vamos morar com os querubins, com os serafins e com os surubins. Aí o irmão falou assim, o pastor falou assim: irmão, não é surubins não, irmão. Aí ele aqui: de que peixe é, pastor? Irmão, isso aqui não é peixe, irmão. Tem nome de peixe, mas parece peixe, mas não é peixe. Né? Tem gente que o nome ser parecido, né? Surubim, serafim, querubim, né? Aí acha que é peixe. Um novo irmão assim que não é muito entendido, né? Mas tudo isso, irmão, tem um significado. Todas essas palavras têm um significado e são anjos com determinadas funções na eternidade. Amém? Então, anjo de Deus. Existe ou não existe? Existem. Existem. Glória a Deus. Existem anjos. E a primeira classe de anjos é anjos ministradores. Segunda classe de anjos se chama o arcanjo. Arcanjo quer dizer chefe, o principal, né? Arcanjo. E só falando aqui do querubim, Satanás, ele era um querubim, irmãos. Satanás, ele era um querubim. A Bíblia diz, irmãos, que ele era chamado de Lúcifer. Hoje ele não é mais chamado de Lúcifer. Quando alguém diz assim: rapaz, o Lúcifer está por aí. Não, não é mais o Lúcifer. Ele era o Lúcifer. Hoje ele é Satanás. Ele perdeu a glória de Lúcifer. Perdeu. Ele não é mais Lúcifer. Porque Lúcifer quer dizer anjo de luz. Hoje ele não é mais anjo de luz. Ele é anjo das trevas. Então não é pecado você colocar o nome do seu filho de Lúcifer. É o que coloca. Olha, irmãos, dois nomes que as pessoas não botam o nome de filho. Eu nunca vi. Mas os nomes deles são bonitos. É Lúcifer e Judas. Eu nunca vi. Mas são bonitos. Né? São bonitos. Então, são dois nomes que o significado é lindo, rapaz. Lúcifer, anjo de luz. Lúcifer, vem cá. Né? É bonito. Então, as futuras mamães, né? Pode pensar no caso aí, né? Então, queridos irmãos, a Bíblia diz que Satanás, ele era um querubim ungido chamado, ele era Lúcifer. A Bíblia diz, irmãos, que ele andava. Ele andava. E quando ele andava, ele louvava a Deus no seu andar. Ele era o querubim mais perfeito, irmãos. O querubim mais perfeito de Deus era Lúcifer. Aí ele pensou, irmãos, encontrou nele iniquidade. Porque os anjos, irmãos, foram criados, mas foram dotados também de livre-arbítrio. Eles foram dotados de livre-arbítrio. A escolha de Satanás, irmão, foi uma escolha que ele decidiu e se perdeu todinho. Se perdeu para sempre.
Uma irmã orando, né? Escute, irmão, ó. Uma irmã orando, disse assim na oração: ô Senhor Deus, perdoa o diabo, Senhor. Perdoa os demônios. É isso, no coração é essa. Misericórdia, irmão. Deus não vai perdoar o diabo. Já está condenado. Foi aquilo que eu falei no princípio. O pecado de Lúcifer foi numa dimensão eterna. Ele pecou contra Deus numa dimensão eterna. Por isso que não tem nunca mais pecado para ele. Por que o diabo, irmãos? Ele se declarou inimigo número um de Deus. E até hoje ele está arregaçando, destruindo as pessoas. Porque ele sabe que para ele não tem mais perdão. E para nós tem perdão. Ele tem inveja de nós. O diabo e os demônios têm inveja de nós. Porque para eles não tem mais perdão. E para nós tem o perdão de Deus. Glória a Deus. É o sangue de Jesus Cristo. Irmãos, é nisso que nós somos superiores, né, aos anjos de Deus. Porque os anjos que estão com o Senhor agora, eles não conhecem o valor do sangue de Cristo. Eles não conhecem, porque são espíritos. Mas a igreja conhece o valor do sangue. Porque ela foi perdoada pelo sangue. Ela foi purificada pelo sangue. Ela foi resgatada pelo sangue. O resgate que foi pago, o teu valor e o meu valor, foi pelo sangue. Glória a Deus. É por isso que a igreja tem um lugar especial com Jesus. E a Bíblia diz que nós seremos, no tocar da trombeta de Deus, semelhantes ao corpo de Cristo. Nem os anjos são semelhantes ao corpo de Cristo, mas a igreja vai ter esse privilégio de se tornar semelhante ao corpo de Cristo. Porque a igreja conhece o valor do sangue. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, existem os anjos, o arcanjo, tronos, dominações, principados, potestades, querubins e serafins. Quando a Bíblia diz, e deixa eu falar uma coisa aqui, abrindo aqui um parênteses. Da mesma forma como Deus, ele é um ser organizado, certo? Da mesma forma como Deus é um ser organizado, o diabo também é um ser organizado. Viu? Assim como Deus é organizado, o diabo também é um ser organizado. E essas mesmas categorias, tirando aqui, ó, tirando os querubins, tirando os serafins, tirando o arcanjo, a classe de demônios existem também. E a Bíblia chama de principados e potestades. Viu? Principados e potestades. A Bíblia diz o que, irmãos? Que a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra o quê? Contra as potestades. É uma classe de anjos de demônios. E principados. Está entendendo? Então, ó, o diabo também é um reino organizado. Existem demônios que agem apenas na área da cachaça. Existem demônios que operam apenas na área da prostituição. Viu? Existem demônios que operam na área da religiosidade cega. Existem. O diabo não vai perder tempo de se revelar para as pessoas, não. O diabo não vai perder tempo. Ele é o majoritário. Assim como Miguel é o chefe dos anjos, o diabo é o chefe dos demônios. Está entendendo? É por isso que olha, o diabo nunca possuiu o corpo de ninguém. O diabo. Irmão Marcos, o diabo nunca possuiu o corpo de ninguém. Porque no dia que o diabo possuiu o corpo de uma pessoa, o corpo dessa pessoa automaticamente vai se destruir. O diabo não vai perder tempo. O diabo é um ser inteligente. Ele maquina 24 horas como é que ele vai me derrubar e como vai te derrubar, irmão. Você já parou para pensar nisso? O diabo, ele não para. Ele é um ser inteligente. Ele fica maquinando como é que vai destruir a igreja, como é que vai destruir os jovens, como é que vai destruir o ciclo de oração, sabe? Aí, ó, ele tem suas artimanhas. Só que a igreja
já venceu o diabo. Glória a Deus. Aleluia. Só que nós somos mais do que vencedores. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos bombardeando. Aleluia. Bombardeando o reino espiritual. Nós estamos guerreando contra principados. Nós estamos guerreando contra potestades do ar. E a Bíblia diz que os anjos de Deus guerreiam contra os demônios. E eu acredito que seja exatamente essa linha de anjos de Deus que combate contra a linha dos demônios, que são os principados e potestades. Que Deus tem esses principados e potestades e que o diabo também tem os principados e potestades. Ninguém briga com Satanás. Ninguém briga com ele. Tem gente aí desafiando o diabo, irmão. Ninguém desafia o diabo. Nem Miguel, olha só, nem Miguel desafiou o diabo, irmãos. Nem Miguel. Você quer conferir onde é que é? Judas. Abra aí sua Bíblia em Judas, antes de Apocalipse. Aí tem gente aí desavisado, né? Desafiando o diabo. Eu te desafio, diabo. Rapaz, vai cair. Vai cair. Se desafiar, vai cair. Olha, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas isso não quer dizer que nós devemos desafiar o diabo, não. Viu? Siga a sua vida servindo a Deus piamente, que indiretamente e diretamente você está combatendo contra o diabo. Não precisa desafiar e dizer, chamar ele pelo nome. Não precisa. Olha o respeito, irmãos. Olha que foi com o arcanjo Miguel. Olha só. Você sabia que o corpo de Moisés foi disputado? O corpo de Moisés foi disputado. O diabo queria o corpo de Moisés. E quem foi que foi enviado por Deus para guerrear contra Satanás? O Miguel, meu amigo. Miguel veio para disputar com o diabo sobre o corpo de Moisés. Aí veja o versículo 9 que diz assim, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Olha só. Tá entendendo aqui? Nem o Miguel, naquela contenda contra Satanás, ousou pronunciar uma palavra de juízo contra ele. Mas ele pronunciou a palavra dizendo, olha, que o Senhor te repreenda, Satanás. Aí um ser humano fraco, feito de pó e cinza, desafiando o inimigo. Rapaz, corajoso, né? Nem um arcanjo, meu amigo, o chefe dos anjos, o detentor de graça, de poder, sabe? O mais poderoso dos anjos, desafiou o diabo, mas ele falou, ó, que o Senhor te repreenda. Aí tem gente que diz assim, o diabo está debaixo dos nossos pés. Não está, irmão. O diabo não está debaixo dos nossos pés. E nem está sem cabeça, como alguém pensa. Rapaz, o diabo é mula sem cabeça. Rapaz, vamos respeitar. Vamos respeitar. Existe uma hierarquia e existe uma ordem tremenda, irmãos, no reino espiritual. Mas eu quero te dizer o seguinte. A igreja do Senhor Jesus, consola teu coração, irmão. Te consola teu coração. Eu tive um sonho, acho que já falei esse sonho. Estamos falando de anjos, né? Mas eu quero falar. Eu tive um sonho. Eu estava vendo uma pregação numa vila. E uma pessoa ficou endemoniada. Isso foi no sonho. Mas não foi sonho, foi uma visão. Uma visão eu dormindo. E nessa vila, uma pessoa ficava endemoniada. Essa pessoa endemoniada, ela vinha contra mim, vinha em minha direção. E ela rangia os dentes, babando. E o rosto da pessoa, eu até conheço, é um rapaz de baixo São José aqui. Assim, eu conheci ele de vista, nunca mais vi ele, esse rapaz. Vinha babando. O rosto dele se transfigurou, um rosto de monstro, parecia o Drácula, né? Assim, aquele rosto de monstro. E ele veio para cima de mim, estirou o dedo. Eu fiquei assim, imóvel na visão. Eu fiquei imóvel. Escute, irmão. Eu fiquei imóvel. E ele disse assim, ó.
eu não posso entrar em ti. Demônio dizendo com ódio, eu não posso entrar em ti, mas ficas tu sabendo que eu não vou te deixar quieto. E agora mesmo eu vou fazer teu nome conhecido em todo o inferno. Irmãos, eu me acordei assim, temoroso, ó. Falei assim, meu Deus, misericórdia, meu Senhor, todo o inferno está agora com o meu nome. Rapaz, misericórdia, Santo Deus tem poder, glória com o teu sangue, Senhor. Aí veio uma calma tão tremenda. E olha que eu assim, eu estava me sentindo tão fraco, e veio uma calma tão tremenda. Aí Deus me fez lembrar, o que foi que o demônio falou? Que não podia entrar em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Não pode entrar em ti. Aleluia, Jesus. Por mais que no inferno os demônios se levantem contra a tua vida, eles não podem tocar em ti. Glória a Deus. Porque sobre a tua vida, irmão, está uma blindagem. Glória, glória. Você está blindado, crente. Você está protegido, crente. Tem Deus que está te protegendo. Tem o sangue do Cordeiro que está sobre ti. E tem os anjos de Deus que estão ao teu lado. Glória a Deus. E a vitória é nossa no final Glória dessa a Deus. jornada. Aleluia. Não adianta, irmão. Pode espernear. Os demônios podem espernear. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Estejamos tão somente na sombra do Onipotente a cada dia. Irmãos, vamos descansar na sombra do Onipotente. Porque na sombra do Onipotente há uma guarda, há uma proteção, irmãos. Sabe, a Bíblia diz, compara Deus com uma galinha que protege seus filhos. Vem o gavião para pegar o pinto, aí o pintinho, o que é que acontece? O pintinho vai lá, debaixo das asas da galinha, está protegido, meu amigo. A galinha não deixa morrer os pintos, porque ela protege, ela ataca. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja do Senhor é como uma menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em ti. Se tocar em ti, vai se ver com quem, irmão? O Jeová Rafa, o Senhor da guerra. Aleluia. O Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. O Jeová Sidequeno e Yavé, o Senhor justiça nossa. Aleluia. Vai se ver com o Jeová Jireh. Aleluia. Vai se ver com El Shaddai, Todo-Poderoso. Irmãos, se a pessoa tocar no ungido de Deus, irmãos, você está protegido por Deus. Você está protegido, você é ungido. Se tocar em ti, vai se ver com Deus. Vai se ver com Deus. Mas se você estiver certo, se você estiver errado, te prepare. Se você estiver certo. Então que Deus possa nos abençoar. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. E que você possa guardar essa palavra no teu coração. Para não pecar contra Deus. E para não cair em erro. Essa não é uma mensagem que explora muito glória a Deus e aleluia. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com um aprendizado abençoado por Deus. Amém? Amém. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos encerrar.